Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, os alunos Murilo Aoki, Sofia Oliveira e Otávio Augusto conversam com o Valmir Machado sobre o impacto da música nos jovens. Olá, eu sou a Sofia. Eu sou o Otávio. Eu sou o Murilo Aoki. E nós somos estudantes do primeiro ano do Portinari Pretoriano. Hoje nós vamos falar sobre o impacto da música nos jovens. E o nosso convidado especial é o Valmir Machado. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Vou me apresentar então. Eu sou o Valmir Machado, sou avariense, tenho 46 anos, né? Deixa eu ver se eu lembro de tudo aqui. Sou professor de português, literatura, produção de texto, espanhol e música. Acho que é isso. Estou à disposição de vocês aí. Legal, professor. Viu, antes da gente ir para o nosso tema principal, a gente queria voltar um pouquinho e perguntar para você como começou essa paixão por letras, né? Que você comentou que você é professor de português, de espanhol, e também como foi o seu primeiro contato com a música. Cara, a minha paixão por letras, quando eu tinha 4 anos, né, eu voltei para Avaré, morei em Tapetinga, voltei para Avaré, e eu ganhei, eu não sei de quem, um gibi do Asterix, e eu queria muito saber o que tinha naquele gibi, né? Eu tinha 4 anos, assim. E aí eu sou meio que autodidata, né? Eu comecei a ler perguntando para as minhas irmãs que eram mais velhas, que letra é essa, que letra é aquela, fui montando as palavras e consegui ler, com 4 anos e meio consegui ler, né? A partir daí a paixão pela leitura, pela literatura, né, foi algo muito natural, assim, né? Aos 28 anos, 3 meses e 4 dias, brincadeira, 5 dias, né, eu descobri a literatura russa, né, que é uma paixão que eu tenho muito grande, assim, né, e o contato com a música, né, meu pai era músico, meu pai tocava, né, meu pai era autodidata em música também, então o início da música foi com meu pai, que tocava violão, né, tocava flauta, fazia flauta de madeira, etc. Então o início foi dessa forma. A gente também queria saber, né, da sua parte musical, o que é a luthieria? Eu esqueci de falar que eu sou luthier também, né? Tá vendo? Então, a luthieria, né, é uma palavra francesa, né, que se refere à construção e reparos, né, regulagem de instrumentos musicais, no geral, qualquer instrumento musical, né? No meu caso, eu trabalho com instrumentos que tenham trastes, cordas e trastes, né? Guitarra, violão, baixo, e aí por diante, viola, ukulele, tudo que tiver corda e traste eu trabalho, né? Fui aluno do grande mestre Henry Rowe em São Paulo, fiz 2 anos de aula com ele, né? E já faz uns 15 anos aí que eu trabalho com luthieria também. O que é música pra você? Eu chego a me emocionar, assim, a música acho que é a minha salvação, cara, é o que mantém, né, dentro da correria do dia a dia, de tudo que a gente passa no dia a dia, não são só momentos bons, são muitos momentos bons, né? Então acho que a música para mim significa a salvação, é o que mantém a sanidade, né, cara? O amor pelo próximo, se eu tenho uma religião, eu posso dizer que é a música, com certeza. E professor, já que, né, essa importância da música, né, como uma salvação, né, como que você descreveria essa importância da música hoje em dia, principalmente com os jovens? Eu acho que a música para o jovem, né, ela é uma das formas de expressão, né? O jovem ele começa a entender os seus sentimentos, alguns sentimentos começam a aflorar, né, na juventude. E eu acho que a música ela auxilia muito na compreensão desses sentimentos. Eu não falo só uma música que tem a letra, até uma música instrumental, né? Porque eu não sei vocês, mas no meu caso, se eu tô triste eu vou ouvir música, se eu tô alegre eu vou ouvir uma música, se eu tô bravo eu vou ouvir uma música que vai me acalmar, né? E eu acho que isso para o jovem que tem contato com a música desde cedo, principalmente o jovem que tem a oportunidade de tocar um instrumento musical, né? É algo que faz bem tanto para o mental, até pro biológico, né? A música ela tem um poder E aí eu tenho várias teorias que eu já te contei, o Murilo é meu aluno, né? Tenho várias teorias sobre o que a música pode fazer. Eu vou tentar resumir, né? Que uma vez eu expliquei para o Murilo, né? Se você pegar a música, né? Ela expressa através dos sons, né? E o som é uma onda mecânica que precisa de um meio, e esse meio é o ar ou a água, né? A música, o som ele vai se propagar na água também. Então toda nota ela tem uma frequência específica que vibra de uma maneira específica,
tanto que tem alguns experimentos, né, com areia em cima de algumas placas, que você dá uma nota, ela vai formar uma mandala ali, um desenho, outra nota vai formar outra, né? Então, se a música ela tem né, são ondas sonoras, né? Sendo o ser humano composto aí numa porcentagem grande de água também, né? Eu fico imaginando a música que a gente escuta no dia a dia, o que ela pode fazer com o nosso corpo, né? Biologicamente também. E aí passando para o mental e quem acredita no espiritual e etc. Eu acho muito, muito importante. Sim, isso. Com certeza. Por isso você acredita que a música ela pode influenciar a nossa personalidade ou a nossa visão de mundo? Principalmente os jovens, que eu acho que sempre foi, mas agora nós temos o acesso mais facilitado às músicas, né? A gente tá com o celular praticamente o dia inteiro, ou em grande parte dele, então a gente sempre tá mais possibilitado de estar ouvindo música, de estar em contato. Você acha que isso pode influenciar de alguma forma, assim, nossa personalidade, nossas atitudes até, talvez? Eu acho que de certa forma, sim, né? Principalmente as músicas que têm letra, né? As músicas que não são instrumentais, né? Que junto da música vem a poesia. E é o que eu falei no começo, né? Você, enquanto jovem, seus sentimentos aflorados, você procura uma música que te agrada e aquilo vai fazer parte da sua personalidade de alguma forma, né? Eu, nos anos 90, quando eu era adolescente, era o grunge né? Então influenciava a forma de vestir, a forma de andar, a forma de falar, né? As amizades. Você vai, quando você é jovem e você curte um estilo de música, você vai andar com quem curte aquele estilo de música também, né? Então influencia de várias maneiras, inclusive socialmente, né? Existe alguma responsabilidade dos artistas sobre as mensagens que eles passam na música, considerando o público-alvo jovem? Eu acho assim, né? Depende muito da maturidade de quem está ouvindo aquela música, né? A gente tem que entender que música é arte, né? E sendo arte, eu não posso levar aquilo pontualmente, né? A gente tem um exemplo, por exemplo, do Ozzy Osbourne, que era do Black Sabbath, né? O Ozzy ele escrevia músicas sobre terror, sobre assassinato, né, Otávio? Sobre vários temas assim, né? Sobre ocultismo e tal, mas era uma diversão, era o que estava pegando na época, era o que vendia na época, era o que interessava o jovem, né? Alguns jovens levaram aquilo tão a sério a ponto de levar como uma religião, por exemplo, né? Então, aí eu pergunto, ele tinha responsabilidade por aquilo ou a responsabilidade de quem estava ouvindo de saber, é arte, é entretenimento, e isso aqui não é uma coisa para ser levada ao pé da letra, literalmente, pontualmente. Então, mas daí você comentou, né, que a música ela é arte, né? Ela é uma forma de se expressar. Mas daí a partir do momento que a gente coloca nas letras das músicas, né, o machismo ou até mesmo o racismo, né, ou algumas letras que são bem agressivas, né? Até onde vai essa liberdade de expressão na arte, na música, né? Que é o nosso tema principal aqui. Eu acho assim, Murilo, a arte, ela primeiro significa liberdade, né? E essa liberdade de expressão. Hoje a gente vive, né, em uma sociedade onde eu fico muito contente por isso, né? O racismo ele tá sendo combatido, né? A homofobia está sendo combatida, e então a gente pode dizer que se um artista ele faz uma letra expressamente racista, homofóbica, ele está cometendo um crime, né? Ele está cometendo um crime. Porém a gente tem uma música do Chico Buarque, por exemplo, um dos últimos lançamentos dele que chama Tua Cantiga, né? Que ele conta uma história de uma pessoa que ele amava e foi embora, tá? Mas ele fala, vou estar sempre aqui, por você eu largo minha mulher e meus filhos, vou viver com você de novo. Ele foi acusado de machismo nessa letra, né? Então, se você levar a ferro e fogo, né, você vai deixar de consumir muita coisa boa por conta de alguns pontos, né? E principalmente com essa cultura do cancelamento. Imagina cancelar um Chico Buarque, né? Eu acho que... E é um cara que sempre lutou pelo progresso, pelas minorias, né? E você tem que levar em conta também, né, a época em que foi escrita, tanto a música quanto um livro, por exemplo. Né? Eu gosto muito de literatura russa. Né? Literatura russa, ele trata a mulher, um livro de 1800, começo de 1900,
vai tratar a mulher de uma forma que hoje seria surreal, assim, entendeu? Nem por isso eu vou deixar de ler aquele livro, né? Então, o Zeitgeist, né, como o alemão gosta de dizer, o espírito da época, né, cara? Acho que o bom senso acima de tudo, né? Eu não ouviria um artista que declaradamente fosse ali escrevesse uma música racista, por exemplo. Eu acho que não me agradaria, não me faz sentido, não mostraria para meus filhos, não gostaria que meus filhos ouvissem, né? E tem essa questão do crime. Hoje é considerado crime e eu acho isso excelente. A gente observa hoje em dia que tem pouco contato com a música, até mesmo nas escolas, assim, tipo, tem algumas exceções, né? Por exemplo, aqui no Portinari a gente tem aula com o Gilson sobre a análise de algumas letras, né? Da MPB, do Chico Buarque, Milton Nascimento, enfim. E lá na minha antiga escola, né? Na Rodolfo Lanz, a gente também tinha um currículo de música. E você acha que devia ter a inclusão desse currículo musical ser mais presente nas escolas, assim, em geral? Murilo, com certeza, né? Eu fui seu professor na Rodolfo Lanz, né, do 2º ao 9º ano, continuo como professor de música lá, e eu vejo a diferença que a música faz, né, uma aula de música no meio de uma aula de história e matemática, por exemplo, né? Ela vai trazer, né, um pouco mais de calmaria para a sala, vai trazer um pouco mais de concentração, né, especificamente a flauta, por exemplo, que a gente trabalhava. Né? Por que a flauta? A flauta ela vai trabalhar a oxigenação cerebral. Né? Não sei se você sabia disso, mas quando você toca a flauta, você é obrigado a respirar corretamente. Sim. Quando você respira corretamente, você oxigena o seu cérebro corretamente e vai melhorar o seu raciocínio. Tá? Infelizmente no Brasil, né, são poucas as escolas que levam a música para a sala de aula. E isso eu acho que é bem complicado. Né? Se a gente pegar os países nórdicos, por exemplo, onde a música ela é matéria obrigatória desde pequenininho, todo mundo vai ter contato com a música, com o instrumento e etc. Né? E a gente vê esse desenvolvimento cultural, né, cara, em relação à música desses países. E por outro lado a gente tem a visão de algumas famílias que falam: por que meu filho vai aprender um instrumento se ele não vai ser músico? Pera, mas ele não vai, talvez ele também não seja um matemático, um geógrafo, um historiador, né? A gente tem também a questão estrutural, né, cara? O Brasil sendo do tamanho que é, né? Então a gente precisaria de instrumentos em todas as escolas, professores de músicas em todas as escolas, né? Então a gente enfrenta problemas também econômicos no caso. Por outro lado, né, a gente tem em Avaré o projeto Guri, que é um projeto gratuito do governo do estado de São Paulo, né, que esse ano quase que não consegue abrir horário por falta de alunos. Entendeu? Então, quer dizer, é só você levar o seu filho até lá, fazer a matrícula e 2 vezes por semana você fazer aula de música, de coral e etc. Né? Eu acho que essa questão cultural no Brasil em relação à música e a música de qualidade, e quando eu falo música de qualidade eu não falo com preconceito, tá? Eu costumo dividir a música entre 2 setores só, tá? O entretenimento e a música enquanto arte, né? Seria mais ou menos o McDonald's é a comida da sua avó. Né? O McDonald's você vai comer de vez em quando você está com os amigos, tal, você não vai conseguir comer McDonald's todo dia, cara. Aquilo vai te fazer um mal danado. Né? Então a música de entretenimento é aquela música quando você vai numa festa com os amigos e você quer dançar, mas e a música arte, né? Enquanto arte? Aí a gente tem várias coisas. Né? A música brasileira, né? A MPB, o choro, a moda de viola, que é um estilo que eu gosto demais. Assim, né? O Brasil é riquíssimo, né? Eu gosto muito de ouvir música do sul do Brasil, milonga, chamamé. Eu não tenho preconceitos musicais, inclusive não tenho preconceito nenhum com o funk, né? Porque o funk, se você estudar a história da música, você vai ver que ele tem a mesma origem, por exemplo, do samba no Brasil. É a música da periferia, é a música do excluído, né? Até o momento em que o samba ele passa a ser produzido de uma maneira hoje até quase que elitista, né? A gente tem nos Estados Unidos o blues, que tem a mesma na sua origem,
né? Mais ou menos a mesma origem do que é o funk hoje no Brasil, né? A música do negro, do excluído, da minoria, do cara que não podia nem falar enquanto trabalhava, então ele cantava. Ele não tinha instrumentos, ele improvisava com um violão velho, um gargalo de garrafa que ele quebrava, encaixava no dedo e fazia o blues, né? Até que o blues ele é também glamourizado, vamos dizer assim. Eu acho que é o que vai acontecer com o funk também, isso é inevitável, né? Quando a gente fala de MPB, né, a gente já tem grupos de MPB hoje que a célula rítmica do funk, não a batida eletrônica do funk. Eu acho que o grande problema do funk é assim, o blues tem um instrumento, que é o violão e a guitarra. O samba tem um instrumento, que é o violão e a percussão. O funk não, ele é todo eletrônico, né? Todo feito com samplers eletrônicos, loopers, etc. Né? Mas a gente já tem grupos de MPB como o 5 a Seco, né? Que nos 2 últimos discos que eles lançaram um funk, né? Que se você só vai perceber se você prestar muita atenção, porque não tem a percussão do funk, não tem mais, tem a célula rítmica do funk, né? E toda a métrica do funk ali. Então é inevitável que ele vá tomando outros ritmos e vá também tendo ganhando a mesma proporção do que hoje é o samba, do que hoje é o blues, etc. Né? Eu esqueci a pergunta, educação musical nas escolas. Eu fujo do assunto, tem que me segurar, né? Eu acho que o Brasil seria sim um país diferente se tivesse essa oportunidade, essa educação, né? Eu falei dos países nórdicos, né? Inclusive num país, por exemplo, eu estava vendo uma entrevista com o Kiko Loureiro esses dias, que é um guitarrista né, do Brasil que ganhou o mundo todo, assim. É um grande guitarrista que ele morou na Suécia um tempo, Finlândia ou Suécia, um desses países nórdicos. Ele falou que o moleque estudou música desde pequeno na escola, ele pegou gosto e tal, e agora eu quero ser músico. Ele vai ter um subsídio do governo para ele continuar estudando, para ele poder gravar um disco, para ele levar aquilo adiante, e é de lá que vem as grandes bandas do estilo, né, do heavy metal, do rock and roll e etc. hoje. Por quê? Porque tem até esse subsídio do governo que hoje é criticado muito. Mas subsídio do governo, né, dá o peixe e não ensina a pescar, né? Mas o cara tem oportunidade, ele tem, uma hora ele vai ter aquela, agora eu não preciso mais, eu ando, né, eu sou um músico formado, vivo da minha música, eu não preciso mais desse subsídio. É uma realidade diferente, lógico. Se a gente pegar um país desse, ele vai ser, né, do tamanho de um estado nosso ou até menor. Mas eu acho que, com certeza, a gente teria uma sociedade diferente no Brasil se a música tivesse mais presente em sala de aula desde tenra idade, assim, desde os pequenininhos. E, Valmir, eu queria voltar um pouquinho no que a gente tá falando sobre MPB. E a gente sabe que é música popular brasileira, mas eu acredito que até por essa falta de educação musical, né, esse déficit no Brasil, muitas pessoas pensam que MPB são músicas antigas, músicas antes dos anos 2000. Eu queria que você trouxesse uma definição um pouco mais adequada, assim, pra gente entrar nesse contexto. Tá, Sofia, MPB, né, ela não é um ritmo específico. Ela é uma junção de ritmos. Como eu disse, um grupo de MPB atual, 5 a Seco, está incorporando o funk nas suas composições. Né? Então, MPB é tudo que engloba essa música popular brasileira, que tem essa identidade brasileira. Né? Então, a gente pode chamar de MPB qualquer música que expressa essa identidade. Né? E a MPB até hoje não é uma coisa antiga. Né? A gente tem vários ainda, alguns grupos. Né? Eu gosto muito de 5 a Seco. Eu descobri recentemente alguns cantores de MPB, pernambucanos, por coincidência, a maioria, né? Almério, que é um cara genial, assim, é uma mistura de Cazuza com Ney Matogrosso, é um cara meio andrógeno, que faz umas letras muito interessantes de provocação, que a música ela tem que ter essa questão da provocação, né? A música não é para deixar você só, a música tem que te fazer pensar. Então tem Almério, PC Silva, Amaro Freitas, que hoje é um grande pianista pernambucano também, que toca MPB e junto com MPB o jazz, traz muito das raízes negras dele. Né? Então a MPB é uma música que começou, né, sim, no século passado, no milênio passado, né, Sofia? Mas ela tá mais viva do que nunca, assim, né? Tem muita coisa. Até uma dica que eu queria dar é o seguinte: às vezes a pessoa fala, não tem nada legal, novo, só música antiga, tal. Eu acho que as pessoas elas são muito escravas do algoritmo. Né? Se você pesquisar hoje, cara, como todo mundo que viveu aí os anos 80, os anos 90, se a gente tivesse o Spotify na época, né, a gente tinha que ficar atrás de fita, de CD, de disco, tal, para ouvir um som emprestado do amigo, gravar, né? Então, se você se deixar levar pelo algoritmo do Spotify, do YouTube, você vai achar que é só o mesmo, é só aquilo mesmo.
né? Mas tem vários cadernos culturais, tanto em jornais quanto em revistas, alguns sites, que você vai descobrir muita coisa boa, assim, né? Não só de MPB, mas de todos os estilos aí, tá? Na sua opinião, o que faz a MPB ser tão essencial para a nossa cultura brasileira? A MPB foi um estilo que fez o Brasil ser muito respeitado no exterior, né? E alguns artistas, primeiro, brilharam no exterior para depois terem respeito aqui. Então a gente tem, para mim, o ícone da MPB, Milton Nascimento, né? Que no Brasil, Milton Nascimento, um velhinho aí e tal, mas cara, se você fala de Milton Nascimento para qualquer músico do exterior, né, ele vai pirar naquilo, né? A gente teve um disco do fim dos anos 60 de MPB que chama Clube da Esquina, que gerou todo um movimento, né, em Minas Gerais. E o Clube da Esquina não é que existia um clube na esquina, não. Era uma esquina da rua Divinópolis com a Paraisópolis, que era só uma esquina que o Milton Nascimento, Lô Borges e Beto Guedes e outros, Wagner Tiso, geniais, né? Toninho Horta, se juntavam ali à noite para compor. E era só uma esquina normal. Não era né? Até veio uma vez um músico dos Estados Unidos para cá, o Pat Metheny, e ele queria conhecer o Clube da Esquina. O Milton Nascimento falou, não, mas não existe o Clube da Esquina. Ele falou, não, você não quer me levar. Você não quer me estar me escondendo no Clube da Esquina. Ele falou, não existe um Clube da Esquina. Então é um disco que levou a música brasileira para outros países de uma forma assim que ela passou a ser muito respeitada, né? Muitos artistas brasileiros, internacionais gravam músicas brasileiras de MPB. Como por exemplo, Garota de Ipanema, né? Que exatamente. É um ícone até hoje, uma das músicas mais regravadas, sim, né? Inclusive em inglês, né? Sim. Inglês, sim. Né? E até puxando para um ramo mais internacional, né? Às vezes eu vejo que a gente também, principalmente hoje em dia também, antigamente, mas a gente olhava muito para o exterior e deixava de enxergar o interior aqui do Brasil, né? A gente pagava pau, né, pros gringos, pros norte-americanos, e a gente esquecia de ver que a nossa cultura brasileira é a mais rica, né? Eles pagavam pau pra gente. Exatamente. A gente pagava pau pra eles. Externalizava, né? Exatamente. Não deixava a gente saber. A gente tem grandes nomes, né? Se pegar Pepeu Gomes na guitarra, por exemplo, um cara respeitadíssimo, né, no exterior. Eu falei de Milton Nascimento, o Wagner Tiso, um pianista respeitadíssimo fora do Brasil. A música brasileira, e na verdade é eles que pagam pau porque a gente faz aqui, porque é difícil, cara. Eu dei aula um tempo para descendentes de europeus, né, descendentes de holandeses, assim. E eles tinham uma grande facilidade para pegar os acordes e tal, mas a célula mesmo ali da MPB, eu quero tocar MPB, eu quero tocar samba, era dificílimo para eles, cara, dificílimo, assim. Por mais que seja um ritmo em 2/4, simples, tal, mas a célula, a pegada, o swing é uma coisa difícil, né? Sim, você até comentou comigo, uma vez que a gente estava na nossa viagem de formatura, né, no ano que você foi com a gente para Bonito, a gente estava conversando e você até comentou, né, que o Paco de Lucia, que foi um dos maiores violonistas do mundo, né, participou de um álbum do Djavan, né, que gravou a música Oceano, e que ele teve muita dificuldade, né, na hora de improvisar em cima da própria harmonia da música, né, porque o flamenco, né, que é o ritmo que ele pratica, que ele toca, são acordes da base, né, um pouco mais simples, né, e quando o Djavan foi lá e convidou ele, né, ele teve que lidar com uma harmonia muito mais sofisticada, né, uma coisa muito abrasileirada, né. Exato. A questão da harmonia, né, para quem tá assistindo a gente aí, são os acordes que compõem a música, né? Então é a cama da música que vai, a melodia vai por cima daquilo ali. A melodia é a parte cantada, o solo, etc. Né? E isso, cara, eu gosto de ler bastante sobre música de vários países, gosto de estudar bastante. A harmonia da música brasileira é uma das mais complicadas que você pode imaginar, né? O jazz chega perto, eu acho, mas a gente tem grandes harmonizadores, né? Toninho Horta, por exemplo, que é um guitarrista brasileiro, a harmonia que ele faz e a maneira que ele faz os acordes, sendo autodidata, né, ele não faz o acorde da maneira tradicional. A gente tem o Ginga, que é um violinista brasileiro também, que a harmonia é fantástica, é coisa de outro mundo, assim. Então, quando uma pessoa que está acostumada com um padrão de harmonia ouve aquilo, ele fala, cara, o Paco de Lucia é mestre supremo do violão flamenco. Chegou aqui, foi tocar com o Djavan, falou, cara, isso aqui é difícil demais, cara. E não é uma das músicas mais difíceis do Djavan. Eu acho que é importante a gente
nossa geração, né, nós três aqui tocamos instrumentos, a gente também está inserido nessa parte de musical, e eu acho muito importante a gente começar, de alguma forma, a valorizar a nossa cultura, a nossa música, pela complexidade, pelo ramo musical, riqueza, né? Pela riqueza que o Brasil tem, porque a gente vê muitas pessoas brasileiras pagando pau ainda para famosos, não conhecendo o poder que nós temos nas nossas mãos no Brasil, então buscam artistas fora. Não tem problema, eu também ouço músicos internacionais, mas eu acho que falta esse conhecimento sobre a nossa cultura. E então eu acho que o MPB, por exemplo, não é só música antiga, mas as músicas mais famosas, né, acabam sendo as antigas, assim, essa nomenclatura. E eu queria saber se você acha que o MPB parou de fazer parte da vida dos jovens e, assim, qual seria o motivo? Sofia, eu acho que essa geração atual, na verdade, eu acho que ela está ouvindo mais MPB. A MPB ela teve talvez uma queda no início dos anos 2000 e eu acho que ela está ouvindo mais, até por conta dos aplicativos, né, dos streamings e tal. Pode ser que eu esteja numa bolha também, entendeu? Pode ser que eu esteja vivendo numa bolha, né? Eu tenho uma filha adolescente que ela escuta bastante MPB, mas também escuta música pop, né? Meus alunos, a maioria gosta de MPB, respeita até o MPB, tem uns que tem medo, falam, não, isso aqui eu não vou ter tentar. Vamos tentar sim, cara, vamos tentar. Eu sempre gosto de pegar o pessoal do rock and roll, sentar aqui, vamos tocar um Roberto Menescal, mas o que é isso, cara? E o cara toca e fala, que da hora, cara. Nossa, é mais difícil do que tocar alguns solos que eu conheço. Né? Eu acho que a MPB ela ainda ela tem muitos anos pela frente de vida, né? Eu acho que eu conheço muitos jovens que gostam de MPB e me mostram muitas coisas. Cara, eu gosto muito de trocar ideia com o pessoal mais jovem porque eu aprendo muito, acabo conhecendo. O que é isso? Você deve ter presenciado isso em sala de aula. O que é isso aqui? O que você está lendo? Mas o que é isso? Né? O que você está ouvindo? Então, eu acho que tem muita coisa boa surgindo e eu acabo aprendendo sobre MPB com os meus alunos, né? Com a minha filha, etc. Coisas que eu não conhecia. Eu falo, nossa, que legal, que interessante. Então, eu acho que a MPB ainda é um ritmo bem presente e acho que o interesse está crescendo, né? Com a possibilidade de você escutar música hoje em qualquer lugar, qualquer hora, sem precisar de um CD ou de uma fita, etc. Então, para você, Valmir, qual que é o estilo musical mais rico e musicalmente falando, tendo em vista a variedade de instrumentos, letras poéticas e tal? Acho que eu já disse sobre a diferença da música enquanto entretenimento e enquanto arte, né? Eu acho que depende muito da época, depende muito do seu sentimento, do que você quer curtir naquele momento, né? A questão é, né, alguns estilos musicais eles são elitizados, entendeu? Que é a música erudita, que eu gosto demais também, né? Mas você ouve música erudita, pô, isso aí, né? É uma música que está acessível para todo mundo. Ela é mais complicada, de repente, ela tem muitas texturas, muitos instrumentos, muitas, né, nuances, tal, que uma música mais popular não vai ter. Mas é uma questão de costume, é uma questão de você começar a ouvir e você vai perceber, né, vai percebendo cada vez, entendendo cada vez mais a música, né? A gente tem o jazz, por exemplo, que é uma música que 90% dela é improvisada. E aí fica aquela coisa, mas jazz, né? Por que eu vou escutar um jazz? Eu sinceramente, eu não vejo a hora de chegar em casa hoje à noite e escutar um jazz, entendeu? Mas, e aí fica aquela coisa, mas o jazz é difícil. E aí o cara que está acostumado a tocar né, o rock and roll na guitarra, o hard rock, que tem uma coisa dificílima também, ele acaba nem começando a querer tocar o jazz porque ele fala, não vou conseguir, é difícil. Né? Então tem muita mistificação em cima de alguns estilos, principalmente esses dois que eu falei, a música erudita e o jazz, né? Considerado música de quem tem um poder aquisitivo maior, e não pode ser assim, não tem que ser assim, né? Eu falei do Amaro Freitas aqui, por exemplo, que é um pianista pernambucano que hoje ele é bem jovem, cara, deve ter uns 30 e poucos anos, que ele veio da periferia do Pernambuco, né? De comunidade, né? E ele começou a tocar teclado e depois o piano e desenvolveu de uma forma absurda, assim, praticamente autodidata. E ele era músico de uma igreja e o pessoal de fora da igreja viu que ele estava tocando muito, chamou ele para tocar na noite.
Ele falou, eu preciso de um dinheiro, né? Vou tocar. E começou a tocar jazz na noite. Né? Aí o dirigente da igreja ele falou, não quero que você toque na noite. Para com isso aí não é uma coisa boa para você. Eu vou te arrumar um serviço de eletricista. Ele largou a música e foi trabalhar de eletricista. Né? E aí ele falou, cara, eu tô aqui ralando e tal, mas eu consigo uma vida melhor para mim tocando. Até que ele parou e falou, não, vou parar, eu vou voltar para música. Milton Nascimento descobriu ele, chamou ele para ele que toca uma versão de Cais do Milton Nascimento com o crioulo. Ele é o pianista que toca ali. Né? E ele estourou no mundo inteiro, cara, tocando jazz. Um cara negro da periferia, né? Ganhou os grandes festivais de jazz do mundo, cara. Isso é uma coisa que para mim é fantástica, né? Então eu acho que não existe um estilo musical mais rico, né? Alguns mais difíceis de tocar. Hoje eu estava conversando com no intercâmbio com uma moça da Colômbia que ela falou sobre a salsa. A salsa, ritmicamente falando, é muito difícil de tocar, né? Porque ela tem muitos instrumentos, uma figura rítmica bem complicada de desenvolver, né? Eu acho assim, a curiosidade, né, da gente escutar música diferente, foi o que eu falei no começo, né? Escapar dos algoritmos. Eu vou escutar uma coisa diferente hoje, joga lá só jazz, joga blues. Eu nunca escutei o blues, eu vou escutar um blues hoje, e aquilo você vai pegando gosto por aquilo, né? Então eu acho que um ritmo musical mais rico, dentro do que a gente fala música, arte, não existe. De repente o punk rock, se ele tem uma letra que é um tapa na cara da sociedade, entendeu? Por mais que o instrumental seja muito simples, é uma música rica. Né? Se o jovem escuta e fala, não, esse cara aqui tá falando verdade, é o que eu vejo na minha rua, eu vejo no meu bairro, ele tá, entendeu? E se você pegar o jazz também, ele toca você emocionalmente, ele te traz uma clareza de pensamento, te faz bem, né? Então ele é rico para você naquele momento. Eu não escuto jazz todo momento também. De vez em quando eu gosto de escutar Katy Perry, cara, de verdade. Eu vou escutar, hoje eu quero escutar um negócio fácil aqui, né? E ao mesmo tempo, daqui a pouco, cansei de Katy Perry, eu vou escutar Sepultura na sequência. Aí eu cansei, eu vou escutar Milionários é Rico e vou escutar Bar, né? Então não tem um estilo musical, né? Nesse sentido de música, arte, né? Eu considero a música arte ela de uma riqueza imensurável, assim, né? Tirando a música entretenimento de lado, que também não tem preconceito, mas não é uma música que eu gosto de ouvir e não me faz sentido. Sim. Uhum. E professor, para a gente também já ir se encaminhando para o final, para também incentivar as pessoas, né, que estão assistindo, uma dica que você dá para a pessoa que quer começar a tocar um instrumento, quer começar a entrar nesse ramo da música, né? Uma dica que você fala, né, um caminho para ela seguir, um norte, né? A dica que eu dou é não entre no ramo da música, não entre. Brincadeira. Você sabe que eu sempre falo isso, né? Que música não é miojo. Né? E nem o miojo fica pronto. Eu nunca consegui fazer um miojo em 3 minutos. Você já conseguiu? Não fica pronto em 3 minutos. É mentira. Né? Então a música não é uma coisa instantânea. É uma dedicação diária. Né? É algo que vai exigir concentração. E exigindo concentração vai tirar o seu estresse. Né? Ela faz muito bem nesse sentido. Eu preciso me concentrar. Preciso desligar o celular, pegar uma partitura para estudar. Né? Música é dedicação, amor, dedicação. E assim, eu não consigo cantar, eu não consigo tocar. É técnica, é treino, é estudo. Eu tive grandes alunos que, quando começaram a fazer aula, eu tive um aluno em particular que eu juro, eu cheguei a pegar o violão mais simplesinho da escola, mais para dar para ele fazer aula, porque ele socava o violão de uma forma, ele batia no violão, e eu falava, meu Deus, cara, ele não vai tocar, esse moleque. Né? E hoje ele está morando no Japão, e ele é um cara que, o meu objetivo principal é que o meu aluno toque mais do que eu, que ele pegue um instrumento e toque muito mais do que eu. Ele não pode conhecer mais do que eu do que ele está fazendo, mas ele tem que tocar mais que eu. O meu objetivo como professor é isso. Ele toca muito mais do que eu. Então venceu o quê? A teimosia. Né? As pessoas falam sobre dom, mas é uma coisa que particularmente eu não né, do jeito que é visto a questão do dom, eu não acredito. Né? Eu acredito na persistência. Porque eu tive muitos alunos que tinham facilidade, tinham, né, o que chamam de dom para tocar, e fizeram aula 6 meses e pararam e foram fazer outra coisa e nunca mais pegaram o instrumento. Então música é persistência, música é teimosia, música é paixão, e para quem, né, deseja ter como profissão, aí é muito mais estudo. É muito mais estudo. E não só na música, porque é o que eu sempre falo como professor de literatura, de letras, né? O que vai fazer a diferença na sua profissão lá na frente não é o que você sabe sobre a sua profissão somente, mas é o que você sabe no entorno disso.
né? Não leia só sobre música, não veja vídeos só sobre música ou sobre o seu instrumento ou o equipamento que você que você gosta, está a fim de comprar, né? Veja o entorno todo, porque a música ela engloba várias artes, ela engloba muita coisa, né? Literatura, teatro, poesia e etc. Então, quanto mais história, né? Então, quanto mais eu sei do entorno, melhor músico eu vou ser. Mais conteúdo eu vou ter, mais coisa eu vou ter para trazer para minha música, e de repente, se amanhã eu for um professor de música, eu vou ter essa base para passar para o meu aluno. Eu acho que o que faz diferença em qualquer profissão, não só como músico, né? O advogado que vai se destacar é o que consegue ter toda esse alicerce cultural. A cultura, no geral, ela faz diferença na vida do ser humano em qualquer profissão que ele vai escolher, ou que ele seja escolhido, né? E, infelizmente, nosso tempo acabou. E eu queria agradecer o Valmir, primeiramente, porque foi um momento muito bom, foi um momento muito esclarecedor. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E eu também queria agradecer aos meninos, né, gente? Foi um momento muito bom. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram. Tchau, até mais! Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.